Continuando a aula anterior, vamos colocar movimento ao nosso cubo 3D e depois vamos criar uma pirâmide junto e fazer o movimento dos dois. Inicialmente, a gente vai fazer o movimento dos dois juntos, depois nós vamos aprender a fazer o movimento individual de cada um. Vocês devem estar lembrados que o display que a gente criou na aula passada, ele é chamado repetidas vezes, porque ele está dentro do nosso main loop. Cada vez que ele é repetido, ele tem uma taxa, e essa taxa é a taxa que a gente chama de taxa de frame. O que significa isso? Significa que a animação ela vai desenhar e redesenhar continuamente a nossa cena, ou o frame, e isso de forma muito rápida. Geralmente, é necessário que a gente limpe o buffer de profundidade antes de cada renderização de um frame, para que essa remoção da superfície oculta ocorra de forma correta. Não limpar este buffer de profundidade, às vezes, pode resultar em remoção de todas as superfícies, resultando ainda numa janela completamente preta. Por padrão, os valores de profundidade do OpenGL, eles variam de 0 e 1. E a limpeza do buffer de profundidade é feita pelo comando gl deep buffer bit. O deep buffer bit vai preencher o buffer de profundidade com o valor padrão, que geralmente esse valor é 1. Também é necessário fazer a limpeza do buffer de cores. Se a gente não fizer essa limpeza do buffer de cores, a gente vai conseguir perceber em cada frame como se tivesse um rastro de cores. Vocês podem até fazer um teste para fazer essa verificação depois. Para criar essa sensação de movimento, nós vamos modificar, né, a translação do nosso objeto. Para isso, nós vamos utilizar o current time, que ele traz a medida, né, em segundos de cada frame, com algumas operações trigonométricas. Então, eu vou utilizar aí operações de seno e cosseno para que ele faça essa translação simulando como se ele estivesse passeando na nossa tela. Vocês podem brincar com esses parâmetros do seno e cosseno para verificar onde que o nosso objeto vai se encontrar, né? Qual será o movimento que ele vai reproduzir. Mas inicialmente esses valores que eu estou passando como parâmetro vai dar essa sensação de que ele está girando em torno da nossa tela. Então eu vou fazer o primeiro valor, que representa a translação no eixo X, é o seno de 0,35 vezes o current time, vezes 2. A representação do eixo Y é o cosseno de 0,52, também vezes o current time, vezes 2. E por último, na posição do Y, eu vou colocar o seno de 0,7 vezes o current time, vezes 2 também. E para que esse movimento fique mais interessante ainda, eu vou criar uma matriz de rotação. Vou chamar de RMAT. E vou fazer aqui uma operação de rotação. Vamos só criar aqui a matriz de identidade primeiro. E se vocês forem lembrar do comando de rotação, eu tenho que fazer definição de um ângulo e mais sobre qual eixo eu quero fazer essa operação de rotação. Então, nós vamos girar inicialmente aqui no eixo Y. Vou copiar essa... Só vou tirar aqui
já foi inicializado. E aí eu vou fazer uma rotação em cima da primeira rotação, só trocando o eixo. Agora vai fazer uma rotação no eixo X. E por último, faço uma rotação no eixo Z. Mantenho o mesmo valor ali do ângulo. Vejam que o ângulo ele se altera também em função do current time. O current time, se vocês forem lembrar, estou passando ele como parâmetro na chamada do display e ele é obtido pelo glfw getTime. Agora, a nossa model space, ela vai ser multiplicada pelo trans, pela matriz de translação, né, as duas matrizes de translação, e pela matriz de rotação. A gente pode... Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver o que eu esqueci. E faltou um parênteses no final ali. Já coloco e já faço a compilação de volta. Compilou, agora a gente vai ver então o nosso cubo girando em torno dos eixos X, Y e Z e transladando na cena. Agora nós vamos criar mais um conjunto de vértices, mas não vamos colocar todo ele dentro na mesma matriz. Nós vamos criar uma nova matriz aqui embaixo, vamos alterar os valores dos vértices para que a gente possa criar então uma forma como se fosse uma pirâmide. São 18 vértices nesse caso e 6 triângulos que nós vamos precisar para construir a nossa pirâmide. Vejo que eu estou usando dois vetores, né? O vetor que eu vou chamar de vetor do cubo e o vetor da pirâmide. Só estou trocando aqui os valores. Esses primeiros valores do vértice são da face frontal, da face direita, da face traseira, a base esquerda e, por último, a base direita. Como são dois objetos, agora nós vamos utilizar o nosso VBO. Vamos só copiar aqui. Eu estou gerando já o número de VBOs. Se vocês forem lembrar, a gente já tinha criado dois VBOs. O nosso vetor VBO tem duas posições. Então, o VBO 0 vai ser para o cubo, as posições do cubo. E o VBO 1, eu vou utilizar ele para as posições da nossa pirâmide. Mudar, trocar o nome aqui. Então, esse vetor eu vou chamar ele de Pyramid Position. E esse outro vetor, que representa os nossos vértices, Cube Position. Ali também eu tenho que trocar, né, os nomes do buffer data para chamar efetivamente cada um dos vetores corretamente. Ele compilou. É claro que por enquanto ele não fez nada, né? A gente só inseriu. O que nós vamos ter que fazer é desenhar duas vezes, chamar o GLDraw, uma vez para o desenho do cubo e uma vez para o desenho da pirâmide. Não só o GLDraw, eu vou ter que chamar duas vezes, mas toda essa parte de definição do Model Space, do Model View e da Projection também. Eu tenho que fazer
Só vou fazer uma cópia aqui dessa primeira parte. Eu tenho que trocar ali. Vou escrever ali desenhando a pirâmide. É o VBO 1. E aqui, ao invés de nós termos 36 vértices, nós teremos apenas 18. Ainda tenho que copiar agora toda essa parte, né, de criação, de definição de movimento do Model View, translação e rotação, né, para gerar aquele movimento, a criação da câmera, do Look At, e a projeção em perspectiva. A projeção em perspectiva nós poderíamos até deixar, mas eu vou também copiar aqui para não ter dúvida nenhuma. Eu só tenho que conferir se está tudo certo. Aqui eu posso trocar, né? Em vez de colocar a translação no cubo, eu posso usar aquele parâmetro que nós definimos lá em cima, que é a posição inicial da pirâmide. Então, troco aqui os valores que eu tenho que colocar aqui na inicialização também, que eu não tinha colocado. Vamos inserir valores para a posição inicial da pirâmide. Vou colocar ela um pouquinho mais, vamos alterar o valor do eixo X e Y, para colocar ela um pouquinho mais para a direita. O Z eu vou deixar a mesma coisa. Não, eu vou deixar o Y também a mesma coisa. Tem que só criar mais essa variável global, indicando a posição inicial da pirâmide. Os eixos X, Y e Z. Aqui deu um erro. Ah, sim, eu já tinha criado o trânsito, então só tenho que apagar aquele MET4, que eu estou usando a mesma variável. Aqui também. Aqui também. Aqui na construção da cama. Eu posso até tirar esses valores, porque já estão setados lá em cima. Não preciso repetir. Posso usar as mesmas configurações da projeção. Posso setar só uma vez, não precisa fazer duplamente. Só estou mudando os valores do Model View para que a posição desse nosso segundo objeto seja diferente, para não ficar em cima do outro objeto. Então aqui posso apagar. E agora não precisa também isso aqui, já foi criado uma vez, não precisa fazer duas vezes. Translate aquela posição, o rotate baseado nos valores do current time. Só conferindo aqui, ver se ficou tudo certo. Vou tirar ali, né, para não... E agora, quando a gente fizer a compilação, vai aparecer para nós, então, os dois objetos. Vamos mudar aqui para eles não ficarem um em cima do outro. Deixa eu empurrar esse aqui um pouquinho mais para baixo.
Aí eles não vão se encontrar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!